Bem, está aqui comigo agora o Pedro Siqueira, vamos aplaudi-lo. Pedro, muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Pedro, por você ter vindo. Fala no Rio, né, Pedro? Isso, no Rio. Eu já falei no começo do programa que o Pedro é advogado, você trabalha na Advocacia Geral Isso. da União do Rio de Janeiro. Exatamente, é. Quantos anos você tem, Pedro? Eu tenho 43. 43. Isso. Está bem conservado. É, que bom. Bem, o Pedro, ele já tem 3 livros, todos eles best-sellers, e ele é muito famoso porque consta que ele fala e vê Nossa Senhora, desde criança. Na realidade, desde criança, eu tenho esse trânsito espiritual com o meu anjo da guarda, com alguns santos. A Nossa Senhora foi numa locução anterior, mais ou menos por volta dos meus 20 anos, 20 e pouquinho. Mas você tem essas visões e essas comunicações, sim, me parece que desde 3 anos de idade? Desde que eu comecei a falar. Então, desde que eu comecei a falar para os meus pais, para as pessoas que estavam ao meu redor a respeito dessas coisas que eu via, né? E havia fenômenos físicos na casa também, no apartamento onde eu morava com eles. Então, as portas batiam, as janelas, a cama da minha mãe balançava, andava, o berço onde eu ficava. Então, desde cedo... Vamos continuar. Deixa eu mostrar. Qual foi o primeiro? Senhora dos Ares? Foi esse, Senhora das Águas. Para que câmera eu mostro? Esse é o primeiro livro do Pedro Siqueira, A Senhora das Águas, que vendeu quanto já? Estamos em 50 mil exemplares, um pouco mais, né? Essa foi a edição comemorativa. E Senhora dos Ares? Senhora dos Ares veio depois, é mais recente. E o que você está em ritmo de lançamento é o Você Pode Falar com Deus. Esse acabou de completar 1 ano. Já tem um ano. Já tem um ano. Aqui. Esse foi o mais recente, tem 1 ano. E eu já estou escrevendo outras coisas, né? Agora, Pedro, antes da gente começar, a gente sabe que tem muito charlatão com essas histórias todas. Você não passa em nenhum momento essa sensação, quero te falar. Mas como é que você lida com os céticos? As pessoas falam, esse cara está querendo ganhar dinheiro. As pessoas falam isso, né? Você faz consultas, não? Não. Você não ganha dinheiro com isso? Nada. E as pessoas te pedem o quê? Porque você está muito famoso. É uma pessoa que afirma vir falar com Nossa Senhora desde os 3 anos de idade. Na realidade, as pessoas procuram por causa dos problemas, né, do dia a dia, da vida delas. E o que eu recomendo é sempre vão ao terço, à reunião do terço, que é a oração que eu faço e é lá que as mensagens são dadas. Então a pessoa vai lá tranquila, geralmente é em alguma igreja, a gente tem feito isso pelo Brasil todo, vai em alguma igreja, nós nos reunimos, rezamos o terço, a oração do rosário, e aí durante essa oração são dadas as mensagens. Como é que a Igreja Católica convive com você bem? Por enquanto sim, porque todo lugar que eu vou é com autorização do bispo local, né? Então, tem o Cardeal do Rio, tem Dom Fernando Figueiredo aqui em São Paulo, Dom Aldo Pagotto lá na Paraíba, e assim vai. Em cada lugar eu tenho autorização do bispo. Eu nunca faço... Sabendo que você viria aqui, eu tenho um monte de perguntas que mandaram. Opa! Aqui, a primeira delas, acho que você até já respondeu, como é que foi a primeira aparição de Maria na sua vida e se ela lhe disse ser Maria, mãe de Jesus. Isso, olha, na realidade há uma questão técnica. Não é bem uma aparição como aconteceu em Fátima. O que eu vejo numa perspectiva, se abre um campo visual, como se abrisse uma dimensão, e nessa dimensão eu a vejo na glória, onde ela está. E a luz dela permeia todo o ambiente onde eu estou. E eu, se estiver com você, eu vejo essa luz? Muita gente vê essa luz, recentemente agora em Belém, até tem uma foto que me mostraram hoje de manhã, que aparece a luz descendo sobre nós e não havia nenhum tipo de holofote nem nada. Agora, a comunicação é feita com ela através de locuções interiores. Ou seja, ela é uma voz que fala dentro do meu peito, que ecoa dentro do peito. Qual foi a última vez que você conversou com Maria? Foi domingo agora, no terço de Belém do Pará, lá na Basílica de Nossa Senhora de Nazaré. E o que ela te falou? Ela pediu que as pessoas se confessassem, pediu que as pessoas tivessem cuidado com aquilo que elas falam umas para as outras. Ela pediu que o povo tivesse oração pessoal, eu digo, no dia a dia, que rezassem, que tivessem intimidade com Deus, buscassem a Deus, que as pessoas andam muito afastadas de Deus.
mas de uma questão de intimidade, buscar intimidade com o Criador. Além de Maria, você tem outros contatos? Não. Sim, então, é nesse terço de Belém do Pará, quem estava dando a maior parte das mensagens era São Jerônimo, que apareceu. Esse é uma aparição, como eu lhe vejo, eu o vejo. Você vê São Jerônimo Sim, como se estivesse sim, entre como se os fosse presentes. aqui. Sim, sim. E o meu anjo da guarda também. O meu anjo da guarda e os anjos todos, de uma forma geral, os vejo assim. Mas como é seu anjo da guarda? Meu anjo da guarda me aparece com mais ou menos uns 2 metros e muito, quase 3 metros de altura, uma túnica verde, tem os cabelos de luz, mais esverdeado, e os olhos verdes, assim, bastante ovalados. Muito bonito. Tem asas? Não, nunca vi nenhum anjo com asa, mas eles podem se materializar com asas, mas eu nunca os vi de asas. Bom, e esses seres que aparecem na sua vida, eles já te falaram onde é que eles vivem? Sim, então, muitos dizem que vivem no paraíso, né? Eles geralmente vivem no paraíso. Os anjos vivem no paraíso junto do Pai Celestial, mas também na nossa dimensão, porque eles são um longa-manos de Deus. Eles trabalham aqui no nosso meio, né? Eles trazem a vontade de Deus para a Terra, para executá-la na Terra. Então, a vontade de Deus é executada através de seus anjos. O que foi que Maria te falou mais de significativo que você possa ter interpretado, além desses conselhos naturais, das coisas que faltam em todos nós, que é mais fé, mais oração, Isso. mais respeito, mais tudo? Eu acho que lá atrás, quando eu comecei, uma coisa que me chamava a atenção era justamente o que foi alvo da sua pergunta inicial. Como é que a igreja lida com isso? E numa dessas aparições eu disse para ela, não há a menor condição de eu levar isso para a igreja, porque não vão aceitar. E ela falou, vão aceitar e vai se tornar uma coisa muito bem difundida. E isso me chamou a atenção, porque dificilmente ela aparece, quando está comigo, para dizer alguma coisa do futuro ou fazer algum tipo de profecia. Por exemplo? Como em Fátima, que o muro de Berlim iria cair, etc., esse tipo de coisa. Isso ela nunca fez comigo, nem para dizer, o mundo vai acabar, tal coisa. Isso nunca aconteceu, pelo menos para mim, nunca disse, né? E você você cresceu assustado com isso? Ou você cresceu compreensivo? Você teve a ajuda de alguém? O que seus pais falavam? Você foi examinado por algum parapsicólogo? Você, de repente, não confundiu isso com alienígena? Ou não sei, Bom, na verdade, assim, desde pequeno fui examinado por psiquiatras, neurologistas, psicólogos. Minha mãe é psicóloga, então, imagina, ela... Tem gente que deve dizer, esse cara é louco. Às vezes sim, mas quando é examinado eles dizem que não, então fica tudo bem. Mas andei por tudo isso e durante muitos anos. E a minha mãe era insistente, porque ela ficava preocupada. Mas o que acontecia é que as profecias que eu dava desde pequeno aconteciam. Tipo? Fulano de tal vai falecer no mês tal. E aí, de fato, acontecia. Então, isso assustava muito a ela e a todos. E ela ficava naquela dúvida, será que vai ser assim, será que não vai? E na época, eu me lembro que chamava muita atenção na televisão o fenômeno do Chico Xavier. E um dia, me lembro bem isso, na sala lá com meus pais, e a minha mãe virou-se para mim e falou assim, se tem uma coisa que você não pode se tornar na vida, é isso. Isso eu não quero para você. Então, esse negócio de ser vidente, esse tipo de coisa, isso você nunca vai poder ser. Você entendeu, menino e tal? Mas era uma crítica ao Chico Xavier? Não, na verdade ela tinha medo que eu sofresse aquilo que ele sofria, porque na época ele sofria bastante. É verdade. Ele não tinha essa fama de santo que se tem hoje. Me lembro bem, a imprensa batia muito nele e era uma coisa muito, muito agressiva. E ela ficava assustada, ela pensou, né? Vai que o meu filho se torna um alvo como esse. Ela não queria e não quer. Ela não queria e não quer. Então, era isso. O que ela fez? Ela começou menino, você não pode falar essas coisas que você vê. Não fala para ninguém isso que você vê. Não dá palpite na vida dos outros. Não diz o que você está vendo. E eu não quero ver nada mexer pela casa dos outros. Eu não quero ver garrafa voando, nada disso. Como se eu tivesse controle daquilo que acontecia. Você é predestinado, então? Isso é uma regalia. Não, isso é muito ruim. É muito ruim? É ruim porque as pessoas que participaram desses fenômenos físicos ficavam apavoradas. E como você vai explicar para a pessoa que não, calma, a pessoa fica com muito medo. E a primeira coisa que a pessoa pensa é, olha, tem alguma coisa de mal assombrado aqui. Então eu comecei a ter o cuidado de pedir aos anjos que não deixassem nada disso mais acontecer. Você se auto-intitula um católico leigo?
Isso, eu sou um católico leigo. Você não vai à missa? Não, vou praticante. Leigo porque não faço parte da hierarquia da igreja. Eu não sou padre, não sou diácono. Eu simplesmente pratico o cristianismo, o meu catolicismo. E foi Nossa Senhora que recomendou que você fizesse o terço para poder concentrar as pessoas? Sim. O que acontecia? Perto da minha casa, quando esses fenômenos eram muito frequentes, e aí já na minha adolescência, minha mãe já muito preocupada, porque aquilo não passou durante tantos anos e não passava, né? E o fenômeno continuava acontecendo. E ela soube da notícia que havia uma senhora que tinha dons importantes e morava na rua de trás, simplesmente na rua de trás da dela. E ela passou a frequentar o grupo dessa senhora de oração. E essa senhora tinha dons de revelação impressionantes, muito. E ela se encantou por aquela senhora. E um dia ela disse para a senhora, meu filho tem umas coisas assim parecidas com a senhora e tal, eu gostaria muito de trazer esse garoto aqui para ver se isso para e tal. E disse que ela riu, ela achou graça. E ela falou, não, traz ele aqui. E aí um dia eu cheguei lá, na hora que eu entrei no apartamento dela, ela me olhou e falou assim, nossa, eu te esperei durante muito tempo. Aí eu falei, mas a senhora sabe que eu sou? Sim, venha sentar do meu lado. E eu sentei do lado dela. E ela disse para mim, a primeira coisa que ela me falou, ela falou, Nossa Senhora tem coisas muito importantes para fazer através de você. Você não tem ideia da dimensão do que vai ser. E eu, isso era um garoto, né? E eu olhei espantado para ela, falei, mas o que será que isso significa, né? E ela começou a me dar uma série de profecias. Uma das profecias, uma das mais interessantes, quando eu tinha meus 20 anos por aí, um dia ela me olhou e falou assim, olha, eu entrei na casa dela, ela falou, acabei de ver você em pé diante de uma multidão de 10 mil pessoas, num lugar que não era o Rio de Janeiro, com o terço na mão, rezando o terço com essas pessoas. Eu ri e falei para ela, olha, acho que você se enganou, porque como uma multidão vai rezar o terço, ninguém gosta disso, é coisa de velhinha. Aí ela riu e falou, você vai ver. E aí, em 2012, por aí, em São Paulo aqui, lá no Dom Fernando Figueiredo, nós fomos fazer uma reunião e aí deu 10 mil pessoas, todos rezando o terço. Todos com o terço na mão. Todos com o terço na mão, uma coisa incrível. Na hora que eu vi, eu me lembrei dela, né? Me emocionei e falei, nossa. E a oração do terço é a Ave Maria. Ave Maria, Pai Nosso, Credo, é uma oração simples. O que eu faço é que, antes de cada Ave Maria, eu vou dando as mensagens, né? Em determinados pontos, quando eles vão falar. Como é que chama o seu santo protetor, que você vê, se você vê? Bom, quem anda muito comigo é São Francisco de Assis e São Jerônimo. Você vê? Sim, eu vejo. Esse você só não vê com nitidez a Virgem Maria. Olha, a Virgem Maria eu vejo na perspectiva, como se abrisse esse campo energético, um campo dimensional. Os outros assim, como se sentam conversam com você. Sim, a primeira vez que eu vi São Francisco foi em Assis, 1989, se eu não me engano. Não, 1994, alguma coisa assim, 94, 95, por aí. Não, mais, 99. E nós fomos a uma missa na Basílica, não pôde ser feita na Basílica em cima, foi feita lá embaixo, no subsolo, num lugar onde o Papa havia, em 1986, recebido os líderes mundiais. E durante a elevação, eu estava de joelho, fechei os olhos, no joelho na pedra, né? Me ajoelhei no chão para rezar, um ambiente de muito poder ali. Então eu me curvei e encostei a minha testa no chão e fiquei rezando. Nisso, alguém toca em mim e faz assim, me chama. E eu fiquei indignado, eu falei, mas eu estou em oração, como é que alguém pode me tocar e me chamar? E aí eu não vou nem responder. Eu fiquei bravo. Aí daqui a pouco de novo no meu ombro faz assim. Aí eu virei para reclamar, mas eu estou rezando. Quando eu olhei, tinha um homem pequeno, muito magro, com os olhos grandes, negros, cabelo negro, vestido com um saco cinza. E ele sorriu para mim. E ele tocou, eu senti ele tocar em mim. Ele tocou em mim, fez um carinho em mim e disse que estaria comigo sempre. Aí, quando eu olhei, falei, não é possível. Quando eu entendi que era São Francisco, eu voltei com a cabeça para o chão. Você teve diálogo com esses outros santos que aparecem para você? Sim, e você não perguntou, por exemplo, sobre vida após a morte? Sim, já. Você acredita em reencarnação? Não, a Igreja Católica não Mas crê. Você acredita? Não, eu sou católico praticante, não. Eu sou católico, mas eu discordo de um monte de coisas da igreja. Sim, claro. Mas reencarnação você não acredita? Não, eu estive lá do outro lado, levado em espírito pelo meu anjo da guarda diversas vezes. Então, por exemplo, eu estive em purgatórios, eu estive
em locais mais próximos do paraíso. Então eu sei como eles vivem, vi como eles vivem. Já teve no purgatório? Tive num purgatório já. Como é que é o purgatório? Bom, eu tive alguns purgatórios, porque purgatórios são em graus, dependendo do tipo de pecado que se faça, se cometa. Então, já tive em purgatórios muito ruins, onde as pessoas sofriam demais. Sofriam de quê? Sofriam, por exemplo, pessoas que avistavam um pequeno açude, num lugar muito árido, muito quente, mas não conseguiam beber daquela água. Então elas ficavam ali sofrendo ao redor, né, um tipo de uma punição. Agora, vi outros bem melhores, onde as pessoas moravam em belas casas, com paredes esverdeadas, com campos, e trabalhavam, né, nesses lugares. O diabo existe? Claro, sim. Estão ouvindo aí? Para vocês ficarem bem antenados? Como é que... Mas o diabo existe? Não só um, né? Alguns, né? Não me fala dessa parte, Então, eu até narro, num dos meus livros, o encontro que eu tive com um dos, digamos assim, desses anjos caídos mais... Do lado maligno? Maligno, mais proeminente. Né? Espíritos do mal? Espíritos do mal são demônios. Bom, demônios. Então se é espírito, você... Na verdade, demônios. Então, desde pequeno, me azucrinavam a vida, balançavam o meu berço. Minha mãe narra que eu gritava, eles estão pegando fogo, eles estão pegando fogo. E mexiam na minha cama, no meu berço. E certa vez eu tive encontro com um deles, dos grandes, né? E ele paralisou o meu corpo, era uma madrugada, eu estava na minha cama, paralisou o meu corpo, e eu não conseguia me mexer. E ele apareceu, assim como estou lhe vendo, e bastante assustador, ameaçador. E eu fiquei muito apavorado na época, porque eu não conseguia me mexer e pensei que eu fosse morrer. Mas o pior é que não seria a morte o pior, porque eu sabia o que tinha do outro lado, porque eu já tinha visto várias vezes. O pior é que eu pensei que ele fosse me levar com ele. E aí não seria uma boa ideia. Fale mais do outro lado. Então, do outro lado, tem esses lados de muito sofrimento, tem a questão do inferno, que é um lugar de muito, muito sofrimento, uma coisa horrível, onde eu não aguentei. Se nós tivéssemos um relógio, eu não aguentaria 5 minutos ali. Não aguentaria, de verdade. Por mais resistente que eu fosse, aquilo é um sofrimento terrível. Nossa, o purgatório assim, imagina o inferno. Não todo purgatório é assim, né? São vários purgatórios e tem purgatórios melhores, onde se trabalha, onde são belos os lugares, entendeu? E o paraíso? O paraíso eu não sei, eu nunca cheguei a vê-lo, mas o que eu vi, que me parece mais próximo, é uma coisa magnífica, né? Belíssima, assim, lindo. Eu tive a oportunidade de me sentar com 10 desses santos num palácio que parecia ser de luz, feito de luz, que parecia com cristal, e com uma vegetação muito bonita, que resplandecia cores, né? Um esverdeado, dourado, e assim, sentar naquele lugar, só a euforia que te dá, né? O prazer que te dá só de estar ali é uma coisa indescritível. E como é que Imagina morar ali. Bom, hoje eu vou visitar o purgatório. Deixa eu ver Não, como não é foi que na anda minha as escolha, coisas não, lá. não foi. Não, agora eu vou dar mais uma passeio. voltinha no paraíso. Você teve alguma experiência fora do corpo, é isso? Exatamente, várias vezes. Mas não numa operação cirúrgica, nada? Não, em casa. Fui dormir e acordei lá. Você dorme Sim, e aí aparece lá. depende geralmente do meu anjo da guarda. Quando ele quer me levar, eu não sei como é que ele faz, ele simplesmente me puxa, eu saio, vou. E vou. Ô Pedro, eu imagino como deve ter gente que não acredita nisso, não é? Nem... Verdade, deve ter. Mas o curioso é que nunca chegaram para mim para dizer isso. Nunca ninguém vem discordar de você, não é? Nunca aconteceu. Especialmente depois de frequentarem lá a reunião. Porque na reunião, quando se abre essa dimensão, eles sentem a presença de Nossa Senhora, alguns veem, e alguns veem alguns anjos, e sentem esse mundo espiritual. Essa é a grande vantagem, por isso que eu nunca precisei me explicar, nunca precisei... E as outras religiões, o que falam? Não sei, muita gente de outras religiões... Aquelas que não cultuam Maria. Bom, lá nas reuniões do terço vão até evangélicos rezar e supostamente não cultuam Maria. Nós temos muçulmanos, nós temos budistas, nós temos muitos kardecistas, né? Uma grande parte, inclusive. Então eu realmente não sei, porque Maria, quando ela aparece, ela diz que ela é mãe de toda a humanidade. Ela não é mãe só dos católicos. Não é essa a intenção dela. Você teve um tumor ósseo quando você era criança? Isso, tive 2 na perna esquerda, um com 7 anos, outro com 14, e depois tive um outro aqui na cabeça, até não me nasce cabelo desse lado, quando eu tinha 17, e eu extraí todos eles. Saiu ileso? A princípio, sim. Rezando? Estava muito tranquilo. Durante o tempo em que você conviveu com seus tumores,
Você teve visões? Sim, o tempo todo. Te tranquilizaram? Muito, muito. Meu anjo da guarda me acompanhou na maca o tempo todo do meu lado. Aliás, todos os dias o vejo. Se ele não me aparece algum dia, eu realmente... Fica preocupado? Não, eu ficaria muito chateado. Primeira coisa é ficar bem bravo. Hoje ele já apareceu? Claro, já, logo de manhã. Ele tem que me aparecer de manhã, toda hora. O que ele falou? Cuidado com a Mauri lá, hein? Nada. O que ele falou? Não, ele reza um pouco comigo logo que aparece e essas coisas que são pertinentes à missão, ele fala que eu trate tudo muito seriamente e que eu transmita a paz de Deus, né? É o que ele espera de mim. Você ganha dinheiro trabalhando como na Advocacia Geral da União. Exatamente, como professor. Há quanto tempo você está lá como professor? 15 anos. Há 15 As anos. duas carreiras, tanto na advocacia quanto como professor universitário, que é onde eu ganho. Os livros dão pouca coisa. Livro hoje em dia, ainda mais no Brasil. Mas o livro tem uma coisa relevante. Suas aparições nunca falaram dessa situação conturbada do mundo, Estado Islâmico, o Brasil vivendo um momento de sobrevivência. Sim. Eu diria assim, a humanidade tem oportunidades para aprender, para se aproximar de Deus. Todas as vezes que isso não acontece, Deus permite certas coisas para que o homem aprenda. Porque isso aqui é um lugar de aprendizado, a Terra. É um lugar de aprendizado. Então nós vamos aprender de uma forma boa ou de uma forma mais dura, entende? Então, como não houve uma evolução, e veja, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, que foi uma coisa duríssima, mas a humanidade já está como de novo? Fundamentalista. Né? O que vale a minha religião, a sua não vale. Né? Vamos perseguir quem? Vamos perseguir os judeus, vamos perseguir quem? Os católicos, vamos perseguir os negros. Negro não pode entrar aqui no meu país, é assim? Então Deus permite certas coisas para que se aprenda que todos somos irmãos, todos somos filhos de Deus. Não importa a religião que você tenha, você, meu irmão, no grau espiritual, então, nós somos um só com Deus. E por que nós nos perseguimos, nós nos combatemos? Porque nós não temos vida interior de verdade, nós não temos conversão. Eu não digo nem conversão à Igreja Católica, conversão verdadeira a Deus, seja qual for a sua religião. Mas será que o sujeito que comete esses atentados no Islã, ele pratica o Islã de verdade? Será que o Islã é isso? É jihad? É isso? Claro que não é. Isso não é. Com certeza o profeta Maomé não queria nada disso. Mas as pessoas interpretam como querem as coisas. Esse é o grande problema. E mais, distorcem para o seu próprio proveito. Quem lucra com isso? A humanidade é que não é. Então Deus permite essas coisas. Bacanas. Bem, vou recomendar os livros do Pedro Siqueira, Os Céticos que se remexam aí nas poltronas, de preferência, que estão nos vendo. Esse é o último. Você pode falar com Deus aqui nessa câmera. Aí. E vou recomendar também, agora vou ler com atenção, depois de eu ter te conhecido, o Senhora das Águas e o Senhora dos Ares, que já são best-sellers no Brasil, não é, com mais de 50 mil exemplares vendidos. Obrigado, Pedro. Muito obrigado. Sou seu fã. Obrigado, Deus Eu acho que eu não fico olhando para o Pedro. Eu faço entrevistas neste programa há 36 anos. Eu trabalho diariamente interagindo com pessoas. Eu sou obrigado a acreditar pelos olhos do Pedro. Bom. Eu acredito. Que bom, muito obrigado. Tomara que você só faz o bem. Deus queira. Pedro Siqueira, vamos aplaudir. Obrigado, Pedro. Obrigado. Pedro, tomara que venham mensagens para nos ajudar. Se Deus quiser. Estamos precisando. Amém.